Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães. Bésame, bésame mucho. Anda para lá e para cá para bailar. Ei, hoje olha aqui. Urbano Martins, uma lenda. Dancei muito esse tango, viu? Essa é bonita, hein? Bésame. Bésame mucho. Agora você. Bésame mucho. Eu que depois da última vez. Olha, o programa de hoje muito bacana. Muito tempo queria entrevistar Urbano Martins e hoje a oportunidade apareceu. Vamos falar bastante, né, da carreira dele aqui em Sorocaba, né, Jornal Ipanema e tal. Nós vamos falar de um momento importante da história do Brasil, que foi o cinema, né, a porno chanchada ali nos anos 70, e todas as referências que aquele momento do nosso cinema tem com o Brasil que a gente está vivendo hoje, tá bom? É rapidinho, já, Urbano Martins aqui. Bom, você já sabe, o convidado de hoje, Urbano Martins. Seja bem-vindo, uma alegria tendo essa chance aí. Faz tempo que estamos convivendo junto e eu nunca consegui conversar com você. Obrigado, Djalma Luiz Benetti, o Deda. É um prazer estar no D da Questão. Você é uma pessoa que eu admiro muito e tem um perfil bacana. Já virou uma marca, né? Uma personagem. O Deda não é nada disso, viu? Urbano, falar um pouco, a gente está hoje, né, com o cinema nacional bombando, né, e a gente está num momento político, e você, na década de 70, né, se inicia nessa área de comunicação ali dentro do cinema. Você era do teatro, tinha um emprego público e tal, e começa no cinema, e é o cinema da porno chanchada, né? As pessoas confundem um pouco, localizam. O que foi a porno chanchada e a importância dela no cinema? Tá, não foi assim uma experiência tão longínqua assim na chamada boca do lixo de cinema. Por que boca do lixo? Porque ficava justamente, as produtoras se instalaram ali na Rua Triunfo, Rua Gusmão, todo aquele quadrilátero do pecado que se chamava, né? Ali na capital paulista. Na capital paulista, em São Paulo. Onde tinha a prostituição. Exatamente, ali a São João, Ipiranga, aquela rua famosa que vende hoje produtos eletrônicos, né? A Santa Ifigênia. Então, todo aquele espaço ali começaram a se instalar produtoras. Mas por que elas se instalaram ali? Uma curiosidade, a porno chanchada, ela só começou a existir, veja bem que ironia, por uma própria lei do governo federal militar. O governo federal, os militares, né, que estávamos em plena Revolução de 64, eles instituíram um decreto dizendo que para X números de filmes projetados nas salas de cinemas do Brasil, tinha que ter Y de filmes brasileiros. Tinha que ter essa proporção. É isso que eu queria entender. Quer dizer, aí tem lá os filmes, a grande indústria americana, a indústria de Hollywood, a indústria de entretenimento, o mundo inteiro com filme, o Brasil também com vários filmes, e aí tem essa lei. Aí, então, vamos preservar o idioma, é uma coisa interessante. E aí a produção mais barata era essa da porno chanchada, é isso? Exatamente. E não existia produtores. Tá, agora temos a obrigatoriedade de veicular filmes nacionais, mas não tem quem produz. Então o próprio governo federal indiretamente acaba criancine, e acabam vindo os produtores, eram produções realmente baratas, né? A finalização, para se ter uma ideia, todos os filmes ainda era 35 milímetros, era fita mesmo, né? Não era hoje com mecanismo digital, não. No entanto, os filmes eram todos feitos sem som direto. Você imagina só o trabalho. Filmava-se tudo em locações ou em estúdios improvisados. E depois, na Moviola, cheguei a conhecer a Moviola, trabalhar junto com o cara na edição da Moviola, aí que todos os atores tinham que retornar lá e colocar a própria voz no filme. Aí que vinham os efeitos especiais sonoros e aí, por final, a trilha sonora. Aí também vai outra curiosidade, por exemplo, a belíssima Helena Ramos, né, que estrelou vários e vários filmes pornográficos, a voz
de qualquer filme dela não é a voz verdadeira dela. Senão era um desastre completo. Não, ela fala muito feio. Ela é linda, lindíssima. Mas ainda aquela voz... Aquela voz que ninguém suportava. Então, e uma voz... Até a mulher linda fica feia com uma voz... Então tinha esse processo todo. Agora, por que foi a opção pela porno chanchada? Né? Por que não se fez outro tipo de opção? Então, porque já vinha da chanchada, lá da década de 50, Vera Cruz, né? Que era nada mais do que, temas românticos, temas socioculturais críticos. Então, e o que se vendia na época era... O país estava tão fechado que, para se ter uma ideia, uma revista pornográfica não podia ser exposta na banca, ou com envelope lacrado. Então, nada, não é só revista pornográfica, nada. E para se fazer um produto barato, tinha que ser uma pornô chanchada. Daí que tinha essas produções, que infelizmente tinham umas cagadas por meio também, né? Que saía na edição, a sombra do cameraman, erro de continuidade tinha uma porção, né? O cara aparecia na cena... não era a qualidade que se deseja. Não, mas daí começou a se trabalhar. E esses profissionais, voltando à sua pergunta, por que pornô chanchada? Porque era uma maneira que, primeiro, iria vender a ideia, e segundo, quem trabalhava nessas produções, diretores, roteiristas, eles, na verdade, eles eram pessoas de profissionais de outras áreas, tinha da Globo, da TVS, começando, só que eles faziam uma espécie de um freelancer lá, e para não aparecer eles usavam pseudônimos. E eram alguns intelectuais, então eles queriam fazer uma crítica à ditadura militar e usava subliminarmente, né, a metáforas, usava essa crítica através de metáforas, porque assim passava pela censura. Você trabalhou num desses filmes, né, que era... A Filha do General. A Filha do General. Quem era o general era o governo militar, e o Brasil exatamente. era a filha. E o genro era o político, né? E essa era a ideia, que era transmitir, olha, o cara que estava assistindo, exatamente. O objetivo, olha, tá vendo, esse militar, esse é o... E até que passava essa mensagem. Passava? E os censores passava. E os censores, assim, nossa, tá falando do nosso general, beleza e tal, passava batido. Então... Mas você acha que o público entendia? Olha, às vezes sim, às vezes não. Sabe o que é? Pensa bem, o militar, ele caiu ridículo. Então, pro cara que estava assistindo, entendia assim, e até porque não pensem que era só o pobre, coitado, desempregado que ia nos cinemas. Não, iam também muitos intelectuais também, certo? Agora, Urbano, me diga uma coisa, a gente está vivendo aí, né? A gente está gravando esse programa na semana, né, se espera aí a grande manifestação de rua, essa manifestação de rua pressionando o Congresso. Nós tivemos a questão de dias aí a condução coercitiva, né, obrigatória do Lula para depor, uma comoção nacional. E aí, dentro desse embate, né, que está vindo há mais de um ano, quer dizer, você tem uma visão de mundo, que é essa que está aí nos 8 anos do Lula, 4 da Dilma, mais 1 e pouco da Dilma, e você tem uma outra visão de mundo, as pessoas falando, olha, já deu, basta, a economia está ruim, vamos voltar, vamos atropelar, quer dizer, não dá para esperar 2018 e tal. Nesse cenário, né, o que eu tenho percebido, não sei se é a sua percepção, e eu quero voltar para esse momento aí da década de 60, muita gente indo para a extrema-direita. E surge, tem gente do bem, gente bacana, achando que o Bolsonaro é uma alternativa para o Brasil. Você sente essa mesma coisa? Primeiramente, deixo assim relembrar um pouco do que eu vivi. Apesar de ser muito jovem na época, eu fui embora para São Paulo com 12 anos de idade, né? Um mês depois morria meu pai, eu já estava morando sozinho em São Paulo, mais precisamente em Osasco, com 12 anos. Então, eu não tinha, assim, tanta noção política, claro, com 12, 13 anos, não tinha. Mas eu já começava a participar de algumas reuniões, tinha os centros operários que não eram muito fortes, ligados à Igreja Católica, tinha atividades artísticas, onde já se discutia a política, e que eu vejo o seguinte, gente, não tem como querer de volta um período deste, onde você não podia falar, você não podia pensar. Hoje, por que tem esse excesso de clamor? Porque todo mundo pode falar o que quiser, mostrar o que quiser. Você pode falar, sou contra, sou a favor, derrube, tira. Antes não. Para se ter uma ideia, eu me lembro muito bem, nós fazíamos uma peça de teatro, onde, que era até chavão, mas se questionava
a pobreza no Nordeste, a falta de fome. E a gente estava fazendo uma apresentação numa cidade de Minas Gerais, e de repente a plateia me levanta uma senhora lá e vocês são comunistas, vou mandar prendê-los. Falei, que é essa louca, dizendo que no Nordeste existe fome, vocês estão inventando essa desgraça. E para nossa desgraça e nossa azar, ela era mulher do comandante do 4º BIB em Osasco. O que essa filha da mãe estava fazendo lá? Não sei. Sei que quando nós chegamos em Osasco, nós tivemos que depor, entendeu? Queriam saber, achando que eram terroristas. Então eu falei, agora ela foi pro saco, né? Vou ser preso, torturado. Mas, então, foi terrível. Você não podia expressar nada, você não podia escrever aquilo que você queria, você não podia conviver. 4 ou 5 pessoas juntas gera subversão. Então esse negócio de querer militarismo de volta, ou a radicalização, que os militares não têm nenhuma preocupação em voltar mais para o poder, entendeu? Mas era tudo uma ilusão. Pra você ter uma ideia, quando eu fui para São Paulo, meu tio falava assim, vá com cuidado, os comunistas comem criancinhas. Aí eu ficava imaginando, nossa, como será que eles comem as criancinhas? Eu ficava imaginando eu lá no espetinho sendo virado, porque era um absurdo. Agora, vamos jogar para o cenário de hoje. Não vamos dizer que eu estou defendendo esta ou aquela ideologia. Roubo houve. Corrupção, aliás, ela é endêmica. Desde que Cabral chegou aqui, corrompeu os índios lá com espelhinho querendo ouro em troca. Então ela é endêmica. Agora, assim como teve corrupção no governo Fernando Henrique, Getúlio Vargas, Juscelino, hoje ela está mais exposta. Mas o que eu vejo hoje também, vamos olhar quando eles falam de um contexto maior, como jornalista, como pessoa, existe muita tramóia midiática também, sabe? Há que se tomar um cuidado. Eu ando muito de ônibus, que apesar de ser habilitado há pouquíssimo tempo, eu não dirijo ainda, gozado que muitas vezes no ônibus o nego fala assim, tá vendo esse negócio do Lula? Estão exagerando. Que se fosse ladrão ia estar ser preso mesmo. Então há um divisor de águas muito grande, sabe? Quem está ferrado mesmo não vê com os mesmos olhos chamados coxinhas, tá certo. Entendeu? Então não sei se eu estou errado em pensar assim. Não. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, né, vamos tratar desse assunto que ele é absolutamente contemporâneo aqui nesse século XXI. A gente está vivendo um momento efervescente e tivemos um momento similar onde Urbano Martins estava lá, né, no cinema de resistência. Até já. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia, perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo. A empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas, cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Estamos de volta com o Dedo da Questão. Hoje um papo gostoso com Urbano Martins, jornalista, editor do Jornal do Ipanema impresso, do Jornal do Ipanema na rádio, do portal. Está vindo com novidade aqui na ITV. Vamos ver se ele conta isso para a gente. E a nossa conversa, né, o Urbano ele participou de um momento importante do cinema nacional, né, que era no regime militar, e ele viveu bem essa questão da censura. E hoje a gente tendo esse fantasma aí, né, voltando, né? Eu falava do Bolsonaro. Bolsonaro, né, eleito, né, pelo Rio de Janeiro, os filhos dele, onde vão cada um no estado, são eleitos, há uma legião de gente falando, olha o Bolsonaro, e ele encampando, ele é um militar, e ele encampando.
a gente falava antes, nessa questão que você falou dos militares, do regime militar, que não há clima. Conversava esses dias com um comandante do Exército e ele dizia o seguinte, ele falou, olha, tem que contextualizar. Naquele momento da década de 60, você tinha um cenário do mundo. Sim. E você tinha um cenário interno. Qual que era esse cenário interno? Você não tinha o que você tem hoje, que são as instituições... Guerra Fria, né? Não, mas internamente ele fala o seguinte, você não tinha um Ministério Público, você não tinha uma Polícia Federal, você não tem uma Receita Federal equipada tecnologicamente como tem hoje. Então, tinha que ter uma intervenção. Hoje ele falou, hoje não tem clima, não tem sentido, porque você tem as instituições, né, para agirem nesse sentido. E aí você coloca, né, um aspecto, né, falando das revistas, nas bancas fechadas, dessa manifestação, né, no teatro, lá no interior de Minas, alguém se levanta. Hoje, né, qual que você sente que são, o que está em jogo, na sua opinião, nessas manifestações? Né? Você falava um pouco do Lula, né, dessas pessoas que estão menos favorecidas, estão no ônibus e tal. Algumas Você acha que a gente vive uma questão de classes? Olha, o que eu prevejo é o seguinte, o Lula, apesar de tudo, é uma figura tão forte que eu duvido que se tomarem uma medida mais forte com ele, uma prisão, vai, não que ele não mereça, não estou dizendo isso, pode ter uma convulsão social. Haja vista, a gente viu recentemente os confrontos aí. Mas, por outro lado, vivemos em plena liberdade, enquanto mídia, enquanto pessoas, de poder falar o que quiser. Você viu, xinga o Lula de ladrão, a Dilma de satânica, você pode falar isso. Nos anos 60 e 70, você não podia nem imaginar isso daí. No entanto, por isso que todos, mesmo os profissionais que trabalhavam na boca do lixo, usavam pseudônimo. Eu mesmo usei pseudônimo, uma peça que eu escrevi, uma peça de teatro, que foi um episódio à parte. Se houver amanhã, as aves noturnas pousarão. E era uma peça bastante crítica e tal, e eu daí não quis registrar a peça em lugar nenhum, nem na SBAT, na Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, para as pessoas não descobrirem, né, quem era esse autor. E aí eu usei um pseudônimo do Fonderan Soler von Heistein. E foi muito engraçado que... engraçado até hoje. Até hoje, né? Que depois de muitos e muitos anos, uma cópia dessa peça, tem uma outra cópia datilografada ainda comigo, e acabou parando nas mãos da minha prima aqui em Sorocaba. Eu morava em São Paulo ainda. E depois que vim para Sorocaba, já tinha trabalhado em outros lugares, já estava trabalhando na Rádio Ipanema, chegou um dia um diretor de teatro, desesperado, já não aguentava mais de procurar quem que era esse autor, já tinha ido na Embaixada da Alemanha, já tinha pesquisado tudo na SBAT e não tinha achado. Aí depois de quase um ano ele procurando, para pedir autorização para montar a peça, aí casualmente ele era amigo da minha prima e comentando um dia, ele falou assim, imagina o Valdeirão, não, mano, é meu primo, ele falou, não acredito. Aí ele pediu autorização e montou. Mas tínhamos assim... E era do que essa peça? Essa peça... Ela criticava o quê? Ela falava justamente do calabouço que era o Brasil, né? Da prisão que era o Brasil. E as pessoas não tinham a liberdade. E o elo de ligação desses prisioneiros, são dois prisioneiros, vítimas de uma ditadura, o único contato que eles tinham com a liberdade era o pensamento deles, que a parede dele, qualquer parede de concreto, não impedia que eles pensassem. E também tinha uma barata, né, que sempre entrava e saía na cela, que tornou-se amigas deles. Então aquilo era uma analogia, uma simbologia do que poderia ser visto fora do sistema e dentro, né? E daí ele pediu autorização, não interferiu em nenhuma, isso é uma porcaria montar, mas tudo bem. Mas ele acabou ganhando o prêmio de melhor iluminação de um festival de teatro. E assim... Agora, veja só, né? A gente está falando, quer dizer, para você falar uma situação concreta, né? Você tinha que usar dessas metáforas. Exatamente. Hoje, cada um fala o que pois quer. Pois daí é que tá. Agora eu pergunto, nem todo mundo queria assistir minha peça lá e entender aquela zona lá. Não iria entender. Como, aí concordo, vendo a filha do general, pode ser que alguém entendesse, pelo menos essa intenção, mas a maioria mesmo queria ver os peitos da Márcia Ferro, queria ver a beleza, né, da Helena Ramos, como te falei, que era maravilhosa, linda. Isso que eu ia falar, quer dizer, qual que é a influência
né, que essa estética tem mais do que o conteúdo do que estava lá. É por isso que porque sem querer quebrava-se regras, entendeu? Quebrava-se estilos. Esse que era o contexto. Era como um mundinho próprio, podia se falar, entre aspas, o que quisesse. Porque a censura não conseguia entender, diferentemente da televisão, que eles ficavam atentos. Teatro, então, pelo amor de Deus, às vezes voltava páginas e páginas riscadas. Os jornais eram assim, né? No entanto, a Folha de São Paulo ela optava em publicar os espaços em branco, né? Se uma foto era censurada, o espaço da foto era em branco. Se o texto, a coluna, aquele espaço parecia em branco. O Estadão optou por colocar poemas de Camões, né? Ou receitas de bolo. Então, você estava lendo lá, por exemplo, a notícia, o ministro do Exército disse 2 xícaras de fubá misturado com 2 patês e volta. Aí ele foi a Brasília e relatou. Então, era assim. Então, esse contexto, essa particularidade, quebrava regras. A linguagem era uma linguagem popular, não era uma linguagem elitista. Ninguém tinha o teatro, a não ser o teatro de contestação. Só que o teatro de contestação não acontecia no centro da cidade, ela acontecia nas periferias. Então, e o cinema, e aí que eu acho interessante, ele sobrevivia porque ele estava no centro da capital, aquele centro que já era característico, que hoje, infelizmente, virou a Cracolândia. Hoje é onde é a Cracolândia. O centro velho de São Paulo, onde passavam artistas, vagabundos, prostitutas, desempregados. Por isso que floresceu toda a rede de exibição de filmes ali. E as produtoras se agregaram, chamado Boca do Lixo. A gente tem esse contexto aí, né, do cinema. A gente falou um pouco do contexto interno e a gente tem o contexto externo, né? Então, uma questão muito forte, né, que aos poucos a gente acaba entendendo e descobrindo é o seguinte: a gente tinha 2 companhias enormes no Brasil nos anos 50 e 60, a Veracruz, né, e a Atlântida. E elas, de algum modo, foram levadas à bancarrota, à falência, por influência da indústria americana. Falou, esses caras estão produzindo filme de qualidade, vão ser meu concorrente, vamos acabar com eles. Mas a gente só percebe isso muito tempo depois. E hoje ainda, né, no pleno século XXI, a gente não tem consciência de que quando algo bom da gente, alguém vem e se apropria. Nessa questão do cinema, né, que você falava, das pessoas que usavam pseudônimo e tal, eram pessoas da televisão, quer dizer, o cinema nasce com o mesmo grupo de televisão e de cinema. E a televisão hoje, particularmente a novela, é uma excelência mundial, né? Viu? Assim como o locutor esportivo de campo gerou os grandes apresentadores de rádio para os improvisos de televisão, assim foi o cinema para as produções das novelas hoje. Por quê? Porque eram testadas. Eram técnicas testadas. Eu me lembro muito bem, até foi muito engraçado. O Fernando Benini, nós fizemos o diretor, Mário Vaz, fez uma sátira do Django, famoso filme Bang Bang do pastelão, chamado Pastelão Italiano, né? Com os maiores nomes da Itália. E fizeram uma sátira, que era o Django, que ele carregava o filme todo num caixão e tal, aquelas coisas todas. E o Fernando Benini fazia esse cowboy. Aí tinha uma cena lá que ele atirava na moça lá, né? Um monte de tiro e tal. E o Irã, que era o produtor e diretor de efeitos especiais, chegou, colocou lá todo o equipamento nela, sangue falso, os fios e tal. Ela se assustou um pouquinho com a quantidade de fios. Ela falou, Irã, isso daqui acho que tá carga demais. Imagina, você tá o quê? Temos tempo pra perder, vai me queimar a fita, não sei o quê. Não, Irã, não vamos submeter isso aqui. Imagina, quer ver? Tirou os fios, colocou numa mureta e apertou e detonou. A mureta foi para tudo que é canto. Ele falou, tá vendo? Acho que exagerei um pouco mesmo. Então era assim, né? E aí nasceu do improviso, quer dizer, os vidros, né, quebrados por tiro, nada mais era do que um estilingue, né, atrás da câmera, que tirava a pelota, uma bolinha, então a bolinha passava pelo vidro, então dava a sensação de tiros. E a produção, então muitos roteiristas. Nossa, tivemos excelentes diretores de fotografia que trabalhavam não só em outros filmes, como também em televisão, e nasceu tudo lá. Então tem. E outra coisa, vamos citar aqui, se der tempo ainda, Carlos Reichenbach, diretor conhecido mundialmente, começou na Boca. Oswaldo Candeias, um dos cineastas, Oswaldo Candeias,
um dos cineastas mais prestigiados do país. Começou na Boca. Antônio Miziara começou na Boca como diretor. Depois ele foi a produzir, ou coproduzir e dirigir A Praça é Nossa. Agora, o que você acha, né? A gente está chegando ao final já, né? A gente tem Que pena, pô. Passa rápido. Você tem um boom, né, do cinema hoje brasileiro e um cinema cópia dos programas de televisão. Você não acha que você perdeu? Né? Daí fica, não foi dessa vez que conseguimos um Oscar ou um outro caminho errado. No entanto, a gente compara com a Argentina, né? A Argentina, Colômbia. Estive acompanhando agora recentemente Colômbia algumas produções. O Abraço da Serpente está em cartaz, vai assistir. A série Pablo Escobar. Eu estive acompanhando muito de perto o trabalho da Colômbia e do México e da Argentina. Da Argentina tem filmes fantásticos. E tem filme policial, comédia, filme político. Aqui você tem exatamente como se falou. Está se tentando modificar isso com a série Narcos, graças à Netflix, com o Wagner Moura, não é isso? Que está se tentando dar as características de um cinema sem essa coisa de comedinha, com todo respeito ao brasileiro, comedinha, seriadinho, não. Precisa ser. Olha, o cinema argentino eu fiquei de cara. Demais. Fiquei de cara. Bom, Urbano, obrigado. De nada, sucesso. Bom, ficamos devendo aqui, né? O Urbano vem para contar a estreia do programa dele aqui na ITV. Posso dizer que eu vi o piloto, adorei, muito bacana. Vocês vão ver um Urbano bem diferente daquele do rádio, do jornal. Vamos ver esse Urbano aqui da televisão. A gente vai para um rápido café e já volta, tá bom? Vai para um rápido intervalo e eu volto com o café. Já. Ateliê Ângela Guimarães, especializado em cortinas, persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães, há 30 anos deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato, Rua Comendador Abílio Soares 559 no Jardim América em Sorocaba. Telefone 3037 2490. Contato @angelaguimarãesdecor.com.br. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Chegou a hora de ir embora. Papo gostoso com o Urbano, né? Você acompanha ele na rádio, que a gente brinca bastante com ele. E aí conheceu um pouco, né, desse mito do jornalismo sorocabano, que trabalhou no cinema lá em São Paulo, né, na chamada porno chanchada, de contestação ao regime militar e tal. E a gente discutiu esse momento, né, que a gente vive, pessoas na rua, né, pedindo a saída do governo, pedindo... Isso que assusta, que vá para a direita, tipo Bolsonaro. Ai, meu Deus, Bolsonaro não. Vocês vão acabar entendendo, né, vocês que pedem Bolsonaro, o quanto esse sujeito representa o mal para todas as liberdades que a gente conquistou. Bom, esse café que eu queria tomar com o Aldre, lá da padaria Pane Center, no Jardim São Paulo. Fiquei muito contente de saber que o Aldre, que trabalha duro lá, né, toda noite, é assíduo telespectador nosso. Aldre, esse café é com você. Nem se compara com o pingado que você serve aí na Pane Center. Tchau, um abraço para vocês.